Olá, pessoal. Eu queria conversar com vocês hoje por que uma técnica que simplesmente bate em pontos do corpo funciona para questões emocionais, para sentimentos ruins, para dores físicas, para melhorar performances que estão bloqueadas. Por que isso? Então, o EFT é uma técnica, o que chama-se Emotional Freedom Techniques, ou técnicas para a liberdade emocional, que trabalha nos pontos que são terminais mais superficiais no corpo dos meridianos que foram descobertos pelos chineses há milênios atrás e que são usados pela acupuntura. E ao mesmo tempo, o EFT trabalha você focalizando as emoções, os pensamentos, né, como baixa autoestima, como dores no corpo, como medos. Focaliza essas emoções ao mesmo tempo que você trabalha nos tappings, nos meridianos. E essa junção, ela é mágica. Por quê? Porque toda emoção negativa que você sente ou sentiu quando era criança, elas vão marcar o fluxo energético que corre nesses meridianos, fazendo como que rupturas nesse fluxo. E à medida que você faz o tapping nos meridianos, esse fluxo recupera a sua harmonia. E ele flui, e a energia vai fluir com naturalidade, e você vai conseguir eliminar as emoções negativas que você sente às vezes há tanto tempo, né? Às vezes você tem um medo de cobra há muitos anos, um medo de avião há muitos anos. Às vezes você tem uma baixa autoestima há muitos anos, você tem uma falta de confiança em si, você tem ansiedade na hora de você fazer uma prova, você tem ansiedade na hora de você jogar um jogo de futebol ou um esporte qualquer, você tem medos em relação a uma entrevista, você tem medo de falar em público. Quer dizer, todas essa gama imensa de emoções negativas, de pensamentos negativos, de dores físicas, que são ligadas sempre a fatores emocionais, tudo isso você vai cancelar, você vai deletar, na medida em que você trabalha nos meridianos, focalizando essas questões. E o que é importante no EFT é você saber que, além de você aliviar um sintoma imediato, por exemplo, você levanta com dor no estômago, ou você levanta com uma ansiedade e você imediatamente faz o tapping e alivia. Além disso, o EFT ele tem um recurso que ele vai às raízes dos teus padrões. Por exemplo, você é uma pessoa que sempre que vai andar de avião você fica com medo, então você tem um padrão de medo de avião. Mas isso tem uma raiz. E aí isso que vai diferenciar o Emotional Freedom Techniques oficial, que é o Gold Standard EFT, que é o criado e o usado e o legitimado pelo fundador do EFT, que é o Gary Craig. E é esse EFT oficial, é esse que nós ensinamos para vocês. É sobre esse que eu estou falando. Não é? Ele se diferencia muito de tudo que a gente vê na internet, que são versões simplificadas do EFT, mas que não vão às raízes das questões e que, indo nas raízes, você faz com que aquele padrão nunca mais se repita na tua vida
E essa é a grande diferença que eu queria propor para vocês. Como que a gente garante a eficiência do EFT? A gente vai procurar o evento raiz, o evento que originou essa ansiedade como um padrão usual teu, essa baixa autoestima, ou essa procrastinação que você faz sempre, ou o que originou esse medo de água, de avião, o que originou esse medo de uma prova, que originou esse pensamento negativo, não, eu sempre sou pessimista, eu sempre acho que não vou passar, não vai dar certo. Essa raiz, ela está em eventos que você viveu. Por exemplo, brigas constantes em casa que a criança viveu, surras que ela levou, rejeições. Você vai procurar esses eventos e vai fazer as batidinhas ou os tappings para esses eventos, para tudo que a criança sentiu quando viveu esses eventos. Ou adolescente, ou mesmo às vezes são eventos mais recentes, pode acontecer também. Mas o importante, a nossa eficiência é ensinar vocês a irem para esses eventos e poderem olhar eles de frente e poder fazer o tapping neles, e vocês vão aprender isso a fazerem sozinhos. Isso faz com que a pessoa, o padrão defensivo dela mude totalmente. Então ela vai encarar a vida de um outro jeito. O pessimismo se torna um otimismo, o medo de avião se torna uma naturalidade de andar de avião, a ansiedade se torna, estou com leve receio dessa prova, mas eu encaro sem problemas. E só para dar um exemplo para vocês, eu tenho milhares de exemplos, mas um exemplo que me ocorreu hoje foi uma pessoa que eu atendi algumas semanas atrás, e ela vinha com uma ansiedade, as mãos molhadas, a sensação de que ela nunca ia encontrar um companheiro na vida, o encolhimento na vida, sempre se colocando em segundo lugar por medo de encarar já levantava naquela ansiedade, ia dormir na ansiedade, já pensava em tomar remédio. E eu fui investigando, conversando com ela, e eu percebi que ela tinha tido na adolescência um abuso sexual sério por conta de um estranho que abordou ela e teve algumas práticas sexuais em que ela não tinha como se defender, porque ele era muito mais forte. E a gente trabalhou nesse evento, só para você ver como que é como a gente trabalha a ansiedade. A gente não foi trabalhar na ansiedade diretamente. Até podemos, para acalmar no momento em que está muito ansiosa, mas a gente usa o EFT para ir para o evento, o que ela sentiu quando a pessoa abusou dela sexualmente, qual foi o cheiro, qual foi o que ela ouviu, qual foi o que ela sentiu na pele, qual foi os medos, a raiva, a vergonha, a culpa, o terror, como é que ela saiu daquilo depois, por que ela não conseguiu contar para ninguém. A gente foi fazendo tapping para todos esses aspectos. Lógico, na hora é um pouco difícil, né? Mas vale a pena, porque na verdade, à medida que ela vai fazendo, ela vai se aliviando. E à medida que ela vai se aliviando, a forma como ela vive o cotidiano vai mudar. E realmente, alguns dias depois de algumas sessões, ela me escreveu, foi uma mensagem no WhatsApp tão bonita, ela me escreveu: eu me sinto outra pessoa, eu nunca mais me senti envergonhada, ansiosa frente a uma situação, frente a meu chefe, frente a fazer uma exposição de um trabalho. Eu me sinto com direito à vida novamente. Então eu acho que isso vale muito a pena. Vale a pena entender por que o EFT funciona
e vale a pena entender por que ele funciona de forma tão eficiente para qualquer mal que tenha um componente emocional. E geralmente todos os males da gente têm um componente emocional, mesmo doenças físicas. Eu já tive vários pacientes com câncer que a gente trabalhou e os sintomas não voltaram. Por quê? Porque não que ela não tenha fez um tratamento, tomou alguns remédios, uma quimioterapia, nem sempre a gente pode eliminar essas contribuições importantes da medicina ocidental, mas a gente pode ajudar na prevenção para que uma doença ruim como o câncer, por exemplo, não retorne. E assim, úlceras, assim, dores crônicas, assim, dores musculares, tudo isso vai fazer uma diferença na sua vida se você aprender corretamente o EFT ou o Tapping, que é o Gold Standard EFT, que é o EFT criado e legitimado pelo fundador, que é o que nós aplicamos.